e curando os enfermos. A mensagem de Jesus para os 12 é: vão para as cidades, vilarejos e aldeias. Entre numa casa, dê a paz para aquela casa. Se o receberem, naquela casa tiver alguém doente, cura o enfermo. Tiver alguém oprimido, liberte os oprimidos. E que o que puserem diante de vocês, vocês comam. Porque digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, quando você está na obra missionária, você chega numa cidade e se hospeda na casa de alguém, que aconteceu comigo muitas vezes. A gente passa dias, 2, 3 dias a semana, e ali a gente é servido. Por quê? Somos bem recebidos, estamos sendo alimentados, porque digno é o obreiro do seu salário. É justo acontecer. Os 12 foram, e eles tiveram sucesso na sua jornada, porque no capítulo 10 do mesmo Lucas, nós vamos ver agora algo acontecendo. Olha só. O Senhor escolheu outros 72 discípulos. Veja bem, agora não eram 12 que estavam sendo enviados. Os 12 foram para as cidades, para as aldeias, para os vilarejos, discipularam, anunciaram o reino. E agora tinha discípulos. Agora eram 70. Ele pega esses 72 agora, faz exatamente como fez com os 12. Os enviou adiante de 2 em 2, a obra de 2 em 2. As cidades e os lugares que ele planejava visitar. Ele vai dizer novamente, quando entrar numa casa, primeiro diga, paz esteja nesta casa. Se os que estiverem ali forem de paz, a bênção permanecerá. Permaneça naquela casa, comam e beba o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. E quando entrar numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecem, curem os enfermos e digam-lhes agora, o reino de Deus chegou até vocês. Amigo, esta era a mensagem que Jesus pregava. Era um evangelho de poder, de boas novas. Não era só um evangelho somente de palavras, sabe, de conversa bonita e de filosofias. Então Jesus fez discípulos parecidos com ele mesmo. O nome do Senhor estava sobre eles. Tá? Então quando eu digo que o Senhor nos chamou para nós quebrarmos as correntes do inferno, porque foi nos dada autoridade. Às vezes dizem, não, essa autoridade foi só para os apóstolos. Não, nós vemos 72 discípulos. Depois nós vemos os 72 voltando. Depois de enviado alegres, dizendo, Senhor, no teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha só, pessoas simples, pessoas trabalhadoras, agricultores, serventes, pedreiros, a gente da mais baixa sociedade da época, que o Senhor escolheu, pessoas improváveis, e transformou esses homens em homens poderosos em Cristo. O nome do Senhor estava sobre eles. E o nome de Jesus é um nome de autoridade. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, para que toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Queridos, quando Deus nos manda de 2 em 2, as igrejas pentecostais no Brasil, a Assembleia de Deus, quando Daniel Beco e Cunavinho vieram, foi um evangelho de poder, curando os enfermos, libertando os oprimidos, batizando com o Espírito Santo. Foi assim que a obra no Brasil cresceu. Estavam os batistas, estavam os presbiterianos, congregação cristã, mas ninguém ia para as praças, ninguém se expunha. Mas quando o poder está sobre o crente, ele vai para o perigo, ele vai onde estão os lobos, ele vai arriscar a sua vida pela causa do evangelho. E quando o Senhor manda de 2 em 2, é uma estratégia. Eu mesmo andava sempre acompanhado com um jovem comigo. O Senhor me chamou para o ministério da palavra, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Mas eu nunca ia sozinho, sempre ia com alguém. Eu procurava alguém, ia para uma praça pregar o evangelho, lá fazer amizade com os jovens. E no Espírito a gente começava a falar dos planos de Deus, dos projetos.
e a gente ia viajar na obra para os interior, pregar o evangelho. E eu me lembro de um certo irmão que eu conheci, e nós fomos para a casa dele, eu e ele. E chegando na casa dele, ele numa favela. Eu saía da casa dos meus pais, passava de meses fora de casa, semanas fora de casa, vivendo na casa dos irmãos pobres, comendo só arroz com feijão e ovo. Quando tinha carne, tinha frango, tinha tudo lá em casa. Mas eu amava o Senhor e a sua obra, eu estava amando aquilo. Viver entre os necessitados, eu sempre questionava. Porque tem rico e porque tem pobre. Os desfavorecidos, eu sempre gostava dos desfavorecidos. Eu acho que foi por isso que o Senhor me chamou. Porque meu coração não era de soberba, só está entre os grandes, como meus irmãos da minha família. Não se misturava com gente de classe inferior. É sempre assim, talvez você não se envolva com pessoas de classe inferior, mas eu não, eu dava preferência às pessoas mais simples, mais pobres, antes mesmo de ser crente. Eu acho que foi isso que Deus viu em mim, que era um potencial para a obra missionária. Assim você também pode pensar que nem eu penso, e tem um chamado maravilhoso. E eu cheguei na casa desse nosso amado irmão, e a casa dele era no meio de uma favela, muitos vagabundos, muitos bandidos. E ele tinha um irmão, devia ter uns 15 anos, 16 anos. Sempre que a gente ia orar, que eu ia para a casa dele, ele olhava para mim e começava a achar graça. Olhava para mim e começava a achar graça. Batia um espírito nele de chocarrice. E eu perguntava para o meu amigo, por que ele olha para mim e acha graça? Não, é o jeito dele mesmo. Tá, irmão? Eu disse, não, essa história tem que mudar. Né? Eu não sou nenhum palhaço para ele olhar para mim e achar graça. Aí tudo bem. Mas, queridos, alguns meses depois, eu estava na casa desse irmão, sempre orava com ele, ficava na casa dele lá, certo? E orando, e jejuando, e fazendo vigília. E uma certa vez, tinha uns vagabundos jogando bola em frente à casa dele, e eu estava na casa dele, e estava lá o irmão dele, que era viciado em drogas e bebida, e a esposa dele também, que era viciada em drogas e bebida. Ela chegava, estava toda torta. E eu olhei para aquela mulher, vi a escravidão na vida dela, vi Satanás montado na vida dela, coitada, eu fiquei com pena. Satanás maltratando aquela vida. E eu cheguei para ela e disse, você não tem vontade de se libertar dessa vida? O poder de Deus estava sobre a minha vida, mas eu primeiramente, eu fazia um convite. Eu não era um hóspede indesejável. Não. Eu lançava um convite. Você não gostaria de ser liberta? Poxa, você está nessa vida de escravidão. Você está toda torta aí. O diabo está entortando todo. Que vida triste se leva. Deus tem coisa boa para você. Deus tem coisa melhor para você. Sabe? Era cunhado do meu amigo. Estava comigo, nós dois na obra. Ela disse, eu tenho vontade de me libertar. Mas eu não consigo me libertar das drogas e das bebidas, por mais que eu me esforce. Eu disse, eu posso orar por você e Deus pode quebrar essa resistência e você ter força para se libertar. Ela disse, pois bem, pois ore. Queridos irmãos, e eu juntamente com esse meu amigo, que era o cunhado dela, nós dois juntos, por isso tem que ser dois, de dois em dois, Jesus sabe o que faz. Eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela e segurei. E orando, e orando, e orando, e orando. Queridos amados irmãos, quando eu percebi que debaixo dela, vinha subindo, minhas mãos aqui sobre a cabeça dela, e debaixo dela, do corpo dela, com força da barriga subindo, eu vi uma força espiritual subindo até onde estava a minha mão. Quando ia chocar com a minha mão, eu tirei. No que eu tirei, ela falou com a voz de demônio. Somos muitos. Era uma legião que estava naquela mulher. Glória a Deus. Eu disse, pois saiam em nome do Senhor Jesus. E ela disse, sairemos, mas ficaremos porque somos muitos. E quando eu disse, são muitos, uns saíram e o poder sumiu de mim, eu não estava mais com autoridade. Aí eu simplesmente estiquei minha mão em direção ao irmão, o cunhado dela, estiquei assim para ele e assim, para ele continuar. Aí ele colocou as mãos na cabeça dela, que a autoridade estava sobre ele, e ela caiu. Quando ela caiu desmaiada, ali no chão. E nós oramos,
E ali ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Irmãos, quebrando correntes. Foi isto que o Senhor nos chamou. Quantos milhares e milhões de pessoas estão acorrentadas, precisam de nós, precisam que o poder esteja em você, a unção do Espírito de Deus esteja na sua vida, para que você possa libertar os oprimidos. Desde o primeiro vídeo eu falo o que Deus fez, não para minha glória, que eu seja alguém, não, para mostrar o poder de Deus na vida do ser humano, que é incapaz, que é incapacitado, e Deus capacita para ele se tornar alguém eficiente na obra de Deus, como aconteceu com os apóstolos, como aconteceu com os 72 discípulos, o poder estava sobre eles, porque o nome de Jesus estava neles. O nome de Jesus em nós é uma autoridade, sabe, que o Senhor nos concede. Nós temos o seu nome, sabe, que Ele nos deu, para que possamos executar a obra de Deus. Assim, queridos amigos, irmãos, então muitas obras, as obras podem ser de cura. Deus pode usar você para cura, Deus pode usar você para libertação, Deus pode usar você para pregar o evangelho e salvar vidas, Deus pode usar você para ajudar alguém que está em depressão, que alguém que está frustrado, alguém que está caído, alguém que está precisando de uma palavra amiga. Isso pode ser pastor, pode ser o irmão que às vezes está entristecido por alguma coisa, e você tem que ser este canal. Você pode ser esse canal de bênção. Esse canal de bênção na vida de alguém. Amigos, eu tinha o meu pastor ali de Jardim América, onde eu era líder de mocidade, que eu estava pregando nos interiores, o evangelho, passava de semanas, meses fora, e às vezes vinha para a igreja. Um certo dia ele chegou para mim e falou: irmão Alves, ele chamava assim, eu preciso de você aqui na igreja, que você dê uma parada nessa obra missionária para cuidar dos jovens. O trabalho está fracassado, só tem 4 jovens. E essa igreja, quando nós começamos, eu, o pastor Isaías, que mora em Fortaleza hoje, que é meu amigo, nós começamos esse trabalho no Jardim América, um trabalho que só tinha máximo 20 pessoas, pouquíssimos jovens, e nós entregamos o trabalho com muitos jovens que se converteram a Cristo Jesus. E depois de 2 anos, a igreja comprou um terreno, comprou para 100 membros, mais ou menos. E foi um tempo glorioso ali no Jardim América. O pastor Gonzalinho dorme no Senhor. E ele me chamou: olha, o trabalho estava carente, o pastor Isaías já tinha ido embora, estava no outro canto. Então, só eu congregava. E ele disse: eu preciso que você assuma os jovens, com 4 jovens. Então, com 3 meses, 4 meses, nós tínhamos multiplicado aqueles jovens, já tínhamos já quase 30 jovens para a glória do Senhor. Ou seja, quando você tem um chamado, quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que fazer a diferença na sua casa também. Não é só fora. Vocês têm que estar prontos também para servir a igreja. Onde você congrega, se ela estiver passando dificuldade, Deus precisa de você. Você tem que dar uma parada para fazer com que o trabalho cresça, porque essa é a vontade de Deus, o trabalho cresça. Foi isso que eu fiz, eu fiquei, ajudei naquele trabalho. Ocorre, queridos irmãos, que esse pastor, eu nunca tive um pastor, eu acho que não tem hoje, se tiver muito difícil, pouquíssimo, com o pastor Gonzalinho. Era um homem de Deus, extremamente amoroso. Era um homem santo de Deus. Eu não conheci mais nenhum outro depois da minha vida. Pode ser que tenha alguns pastores ainda, mas como ele não existia. Muito amoroso, sempre conselheiro, sempre nos dando conselho. Estava enfrentando dificuldade, você tem que ter um pastor como o João para você receber conselho dos mais velhos. Os jovens aprendam com os mais velhos, você não pode ser soberbo. Sendo jovem, querer ensinar alguém mais velho que você. Não, você está sendo ignorante, está indo contra a palavra do Senhor. Não, você tem que estar
apto para ouvir os mais velhos, seus pais, seus tios, seu pastor, o seu líder, certo? Ocorre que, quando eu falo quebrando cadeias, não quer dizer só que a pessoa esteja endemoniada. Às vezes tem um problema de depressão, decepção, aquela pessoa não quer mais ir para a igreja, passou uma frustração muito forte, muito grande. E você tem que estar aí pronto para fazer esta diferença. E depois de 20 anos que eu saí de Fortaleza, fui para outro estado, eu voltei e fui fazer uma visita a esse meu pastor, que eu soube que ele ainda estava vivo. E chegando, querido, na casa dele, eu me deparei com uma cena muito triste. Ele estava sentado em uma cadeira de roda, ele tinha tido um derrame, estava ali na cadeira de roda e estava depressivo. Ele passou por uma decepção muito forte, porque enquanto ele teve essa depressão, esse derrame, mais de 20 anos, 25 anos tomando conta daquele trabalho, fez o trabalho crescer, foi uma benção. E o pastor presidente havia morrido e o vice-presidente assumiu o filho, fez igual o Jeroboão com Salomão, quando Salomão morreu, os filhos de Salomão. Ele simplesmente foi trocando as peças velhas por peças novas. Tudo bem que trocasse peças novas por peças velhas. Tirar os pastores velhos, que já estavam velhos, gaga, e colocar sangue novo. Gente com teologia, gente com formação superior. E foi isso que fizeram, mas de uma forma desonrosa. Trocaram de pastor sem comunicar o pastor ancião, o homem que deu a vida por aquele trabalho. E o resultado não poderia ser diferente. Ele se sentiu traído pelos seus colegas de trabalho, muitos auxiliares que não lhe ajudaram, lhe deram a mão. Ele foi substituído enquanto estava doente, sem receber a honra devida, sem ser jubilado, que ele deveria ter sido jubilado, ter recebido a honra. E ele estava lá, triste, sem tomar ceia, decepcionado com todo mundo, não queria mais, não estava mais na igreja, pouquíssimo, alguns poucos o visitavam, e ele falou para mim da frustração, da raiz de amargura que estava no coração dele. Lá em Hebreus, amados irmãos, diz que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração vos perturbe. A raiz de amargura é uma coisa terrível. Quando ela entra dentro de nós, só Deus na causa para tirar. E o pastor Gonzalinho, por mais que fosse um homem de Deus, um homem amoroso, um homem santo, que pregou tantas vezes no doutrina sobre raiz de amargura, agora ele foi naufragado por raiz de amargura, porque foi traído, como Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Quantas vezes você foi traído, você está decepcionado, não quer saber de igreja, quanto não quer mais saber de igreja, porque por causa de pessoas más, líderes maus, sabe, que não amam o rebanho. E eu fiquei numa situação constrangedora. O que é que eu vou falar para o meu pastor? Que me falou tanto sobre perdão, tanto sobre o amor, tanto para ter que tomar cuidado com a raiz de amargura, não deixar entrar no nosso coração, e agora entrou nele. E eu orei a Deus e pedi a Deus direção. Eu sempre fui uma pessoa sensata, sempre fui uma pessoa voltada para a palavra de Deus, sabe? Nunca voltado para o meu sentimento de ira, dominando minha ira. Não. Sempre pensar duas vezes antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão. E foi isso que eu pensei. Eu orei a Deus no Espírito. Meu Deus, eu não acredito que esteja acontecendo com o meu pastor. Quando é um pastor que ama o rebanho vai amá-lo. Eu amava o meu pastor. E eu falei para ele, e o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. O Senhor me deu uma palavra de sabedoria. Não pode ficar assim. Teu servo não pode deixar de ir para a congregação que ele construiu. Ele não pode ficar de fora, Senhor. Isso é maligno, ele tem que superar isto. E o Senhor me deu uma palavra forte do Espírito para ele, querido. Eu disse, pastor, quando o Senhor estava fazendo a obra de Deus, começou com 20 membros, terminou com 100 membros, 80, 100. O Senhor fazia isso para agradar a Cristo
ou para agradar o pastor Costa, doutor Luiz Costa, que era o pastor presidente? Para quem o senhor trabalhava? Para o pastor presidente ou para o Senhor Jesus? Ele tomou um susto. Cara, é para o Senhor Jesus. Era para Jesus? E eu pergunto, e Jesus, foi ele que te decepcionou? E ele caiu em si. Jesus nunca decepciona ninguém. Então, quem foi que lhe decepcionou? O homem. Então pronto, pastor. Não interessa que o homem te decepcionou. Nós somos falhos. Sempre vamos estar sendo decepcionados pelo homem. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o varão que confia no Senhor. Então, se o Senhor fez para o homem, o Senhor tinha que estar glorificando a Deus. Você tirou. Porque Deus permitiu. Chegou o seu tempo. Tudo bem que ele não te honrou, ele pecou, ele vai pagar o preço com Deus. Mas o seu galardão, o que o Senhor fez para Cristo, ninguém toma. Está escrito no Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O senhor acredita nesta palavra, pastor? Você acha que alguém tomou a sua coroa? Ou você acha que o homem roubou aquilo que você fez para Deus? Ele disse, não. Então, esse tempo todo você serviu ao Senhor. As suas pedras da glória estão reservadas. Você tem que falar que nem Paulo, acabei a carreira, guardei a fé. Agora eu sei que a coroa de justiça me aguarda na glória. Paulo estava preso em Roma. Quando falou essas palavras, pastor, ele estava decepcionado porque ele, por causa de Cristo ele ia morrer decapitado em Roma por Nero. E ele falou essas palavras, é essas palavras que o Senhor tem que proferir. Acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa de justiça vai me aguardar na glória, aleluia. E o Espírito Santo me envolveu ali, envolveu ele, começou a falar em língua estranha, começou a chorar e disse, eu nunca tinha pensado dessa forma, glórias a Deus. Agora o Senhor abriu meus olhos, o diabo havia me cegado, eu vi só o natural, não vi o sobrenatural que você me falou, glórias a Deus. Eu disse, pastor, eu só falei essas palavras porque eu aprendi com o Senhor. Foi o Senhor que me ensinou tudo isto. Ele disse, obrigado, meu Deus, por ter mandado o teu filho de volta para me trazer essas palavras. E ali nós oramos, ele disse, eu vou para a igreja, vou pedir reconciliação para a minha igreja, vou voltar a cear, eu vou entender agora que foi o Senhor que me tirou, porque o Senhor tem um galardão esperando por mim na glória, aleluia. Pouco tempo depois, irmão, quando eu voltei para outro estado, eu soube que ele tinha se acusado com a igreja, tinha feito as pazes com o pastor dirigente, e o Senhor tinha recolhido o nosso irmão para a glória. Então, quebrar as correntes não é só expulsar demônio, curar enfermos, às vezes é curar alguém que está em depressão, causado por uma situação, meu querido e amado irmão. Que essa palavra possa falar forte no seu coração, se você estiver na mesma situação. Se você foi traído por alguém na igreja, foi trocado, sabe, sem motivo nenhum, e você está aí pelos cantos, sabe o que você fez para Deus, que você construiu para o Senhor, pastor, presbítero, diácono, seja quem é que você for, você não perdeu o seu galardão, não vai perder a sua recompensa, o que é seu está guardado na glória, pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.